sou a doutora Sônia Carvalho. O motivo do vídeo de hoje é falar sobre os sisos, que são aqueles dentes que todo mundo tem medo de extrair, reclama que dói muito, enfim. Muitas das vezes os pacientes me questionam, mas por que a gente ainda tem esse dente? Outros ficam, doutora, vê para mim se eu ainda tenho os sisos, porque todo mundo fala que esses dentes dão muito problemas. Então, eu trouxe hoje aqui umas radiografias para a gente poder entender um pouquinho mais por que a gente tem que, muitas das vezes, extrair os sisos. Não é sempre, mas muitas das vezes nós temos que extrair. Olha só um exemplo. Essa imagem é de uma paciente que não perdeu nenhum dente, tem todos os dentes na boca e aqui estão os sisos. Observem que esses inferiores estão bem deitados, tem estrutura óssea aqui que impede que eles venham para a posição correta e entrem na mordida, na oclusão, na mastigação. E aí o que acontece? O dente começou a nascer e parou, ele impactou no dente da frente. Este dente bateu neste dente, por isso ele não vai sair daqui. Certamente não irá sair porque a raiz já terminou a formação. A mesma coisa do lado de cá. Olha como esse ficou mais embaixo ainda do que este. Este posicionamento, a gengiva apenas está cobrindo, não tem osso cobrindo, nem este nem este. E aí o que acontece? Através da gengiva as bactérias penetram e isso faz com que aconteça cárie no segundo molar, porque nós temos 3 molares normalmente. Primeiro, segundo e terceiro molar, que são os sisos. O segundo molar faz uma cárie nessa região, que é já na raiz do dente, chegando perto do canal muito rapidamente e várias vezes já tivemos que extrair os 2 dentes. Extraímos o siso e o segundo molar. E aí o que acontece? Porque não houve uma prevenção, um monitoramento, uma vigília desse desenvolvimento dos sisos, o paciente acaba perdendo 2 dentes ao invés de um que nem funcionava na boca, que já tinha indicação da extração. Esse procedimento de extração acaba sendo uma mini cirurgia que a gente tem que tirar um pouquinho da estrutura óssea, porque senão a gente não consegue remover os dentes. E os superiores acabam nascendo voltados para as bochechas. Muitas das vezes, essas bochechas ficam mordidas, machucadas, ulceradas, né? E se não remover os dentes, não adianta. Isso acaba demorando a cicatrizar e uma lesão na boca demorada é um ponto negativo. A gente não deve deixar. Mais um detalhe. Esses dentes, eles acabam muitas das vezes cariando rápido, porque a higiene é quase que impossível de ser feita. A mesma coisa acontece com os inferiores, que inflamam as gengivas que ficam aqui, dá um problema que pode ter uma infecção grave. Há casos de pessoas pararem em hospital internadas por causa de sisos. Então, a minha dica, não deixem chegar em estágios avançados. Aproveitem para acompanhar esse movimento de erupção dos dentes. Agora eu vou mostrar um outro caso de como escolher o melhor momento da extração. A gente pode acompanhar a evolução dos pacientes, porque quando entra na adolescência, a gente pode fazer uma radiografia panorâmica, já levar ao dentista, para o dentista ir vendo a evolução dessas raízes, porque se as raízes estiverem ainda num estágio não completo, não terminarem de estar formadas, fica fácil, muito mais fácil a extração desse dente. Então vai sofrer menos pelo procedimento, né? Um exemplo aqui. Nós temos este paciente, olha aqui o dente começando a se formar, tá vendo que não tem ainda as raízes? O segundo molar aqui, ó, nem desceu ainda para encostar no inferior, para entrar no plano de mastigação. E olha lá os sisos lá em cima, ó, pequenininhos. Então é um adolescente de 13 anos. Essa fase
a gente já tem essas imagens, varia de pessoa para pessoa, às vezes pode estar ainda mais evoluídos, dependendo da genética de cada um. E esse mesmo paciente tem 13 anos aqui. Agora, olhem, fixem bem essas imagens e olhem agora a imagem deste paciente com 17 anos. Olha aqui. Nesse momento ele já estava de aparelho, mas percebam que os dentes estão maiores, as raízes com mais um processo mais avançado de evolução. Aquele dente que estava lá em cima, olha, desceu, já entrou na área de mastigação. Então, o que acontece? É um momento bom para extrair os sisos, porque eles já começam a romper o osso, não vão nascer, olha aqui ele impactando também, olha, está impactando mais acima, mas também está impactando. E é um momento bom para extrair, por quê? Porque as raízes não terminaram a sua formação. O momento em que as raízes terminam a sua formação, muitas das vezes fica mais difícil para extrair, porque elas entortam aqui dentro do osso justamente por causa dessas impactações. Ou seja, o dente para, a raiz começa a formar torta e toda a raiz torta tem mais chances do dentista ter mais dificuldade de fazer a remoção dos sisos. E aí, gente, eu trouxe uma pérola aqui, né, que é uma imagem de um paciente que já eu acompanho há muitos anos. Ele tem, nessa imagem aqui, ele estava com 49 anos. Olha onde veio parar o siso. Ele fez o movimento ao contrário de erupção, né? Ele desceu ao invés de subir. É um dente que a gente dividiu essa responsabilidade com o paciente, a gente monitora, radiografa, acompanha, para não haver risco de formar alguma lesão aqui cística e que possa prejudicar a mandíbula dele, né? O osso que, se esse dente começa a ter perda óssea aqui em volta, a gente pode deixar essa mandíbula frágil e ele pode ter até uma fratura aqui, a gente chama de fratura patológica, comendo uma coisa mais dura, de repente um trauma, né? Enfim, levar uma pancada ou, enfim, um acidente, ninguém está livre. E se a mandíbula estiver muito frágil, ela pode fraturar. Então, esse dente ele é acompanhado. É o tipo de dente que não dá para extrair em consultório. Para remover precisa de ser em centro cirúrgico, com um profissional especialista, um bucomaxilo. E olha o siso superior dele, como ficou bem lá em cima também. Então tem osso cobrindo, nós optamos por acompanhar, entendeu? Os nossos sisos são dentes que não podem ficar sem a gente estar periodicamente avaliando. Nós temos que cuidar deles, nós temos que, mesmo sem sentir nada, fazermos raio-x, levarmos ao dentista, né? De tempos em tempos, dependendo do protocolo que o profissional adote, vai estar avaliando essa evolução desse dente que está muitas das vezes escondido e guardado dentro da gengiva. Tem gente que só sabia que tinha siso depois que chegou aqui e eu pedi uma radiografia panorâmica dessa. Não sabia, porque não nasceu, a gengiva continuava cobrindo, nunca sentiu nada e tinha um dente ali embaixo. E detalhe, com aquela história só a gengiva cobrindo, o osso não cobria mais. A bactéria entrando e a cárie já iniciando no segundo molar. Então, a dica de hoje é essa. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar, tiver alguma dúvida, estou aqui para ajudar no que for possível, tá? E até o próximo vídeo.